Antes de eu começar falando, VH, eu queria que você tentasse lembrar qual foi o papo que trouxe a gente até aqui. A gente tava, eu acho que a gente tava eu lembro de algumas conversas. A gente fez um Agile Coach Camp falando sobre as pessoas mais velhas de agilidade no Brasil, porque que elas deveriam trabalhar em favor da comunidade ainda, ou não, ou se existia uma responsabilidade. Vinha de uma conversa de que a própria característica da comunidade tinha se transformado com o decorrer dos anos, e a gente estava numa discussão, para quem não necessariamente não se lembra, mas há uns 2-3 anos atrás, a gente estava numa discussão sobre se existe o jeito certo de fazer agilidade, porque o maior número de consultorias estavam começando a vender profissionais, literalmente, a gente entrou no complexo industrial da agilidade, né? Então eu quero colocar 60 Agile Coaches no meu projeto, no meu processo de transformação do banco, eu preciso de 400 pessoas formadas no decorrer de 2-3 anos, as certificações hoje, a gente tem certificação das mais monstruosas, e a gente estava numa discussão sobre o papel dos velhos, porque naquela época eu estava completamente desacreditado do nosso papel de comunidade e da realidade do trabalho ágil como viabilidade de transformar o nosso modelo de trabalho, né, daqui para frente. Então, acho que essa foi uma conversa. Teve um TDC em que a gente discutindo sobre agilidade, a discussão era sobre agilidade organizacional, né? Então, o que é quando a gente pensa em Business Agility? Por que a gente chegou nesse ponto de falar de Business Agility? E eu comentava sobre uma visão que eu tenho de que a gente está se aproximando da 6ª onda de agilidade, né? E que já foram 5 ondas para trás, a gente está no meio, não necessariamente na crista da 5ª onda, mas a gente está passando aí pela 5ª onda. E foi isso. De maneira geral, era isso, tá? Você sabe que naquela época, eu acreditava, eu tava descrente. Naquela época, a gente tinha meu coração de esperança, porque eu quero saber o que mudou daquela época pra cá. E essa ideia de ondas é um negócio que eu tinha na cabeça faz bastante tempo. E quando você me trouxe isso, eu falei, caraca, não é coisa da minha cabeça, assim, existem alguns movimentos históricos. O ponto principal, talvez, aqui pro nosso episódio, é que tá na hype. Agilidade tá na hype, é uma palavra que hoje tá aí em todo canto, é mainstream, tá na moda, todo mundo quer, todo mundo vende, todo mundo compra e por aí vai. E precisamos falar sobre isso, então, Léo, solta a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Bem-vindos a mais um Love the Problem. Esse episódio aqui, ó, eu não contei nos anteriores, mas esse daqui é o praticamente 3º episódio de uma série que aconteceu, assim, por acaso, quase que em comemoração aos 20 anos do Manifesto Ágil. Então a gente teve um primeiro episódio falando sobre os 20 anos do Manifesto Ágil, gravado pela Thaís, do podcast Agile Girls, com a Natasha Ribeiro e com a Raquel Tanurkov. Quem não ouviu, ouça, dá o pause nesse daqui, volta lá, ouve, porque elas lançaram a braba lá. Tava até comentando aqui com os nossos convidados que elas lançaram a braba. E aí, só uns tiozão lá assinando manifesto e tudo mais e tal. Mas se você tá incomodado com isso, fica até o final desse episódio que tem um recadinho do VH lá no final que fala sobre isso. O segundo episódio, inclusive gravado com plateia e transmitido ao vivo no YouTube, foi sobre Fake Agile. Sério, foi pesado, hein? Episódio com Juan Bernabó e Mari Zapparoni. E estamos agora, vocês já viram aí na entrada, estamos agora com convidados especiais aqui, tanto participando do episódio, quanto assistindo a gravação desse episódio aqui, ó, a galera batendo palma ao vivo aqui no Zoom. Estamos aqui com Vitor Hugo Germano, CEO da Lambda 3. Fala, VH! Ihu! Aí, ó, VH presente, muito bom, muito bom. Estamos aqui também com ela, a pessoa que representa todo um país na K21, Agile Expert, Argentina de K21, estamos acá con Jimena. Perdóname por mi español, es que no hablo siempre, entonces estoy intentando hablar un ratito aquí. ¿Tudo bom, Sime?
Tudo bom? Boa noite. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. A Simi, ela, além de ser a única Agile Expert realmente argentina da K21, ela é, acho que a única Agile Expert poliglota da K21. Eu não vou nem arriscar quantas línguas a Simi fala aqui, tá? Mas mais de 5 é tranquilamente, assim. Português tá dentro delas, né? Então ela pode compartilhar um tanto do português dela aqui com a gente. Mas eu queria já entrar no ponto principal aqui, VH, que é, antes da gente falar da descrença que ronda, né, frequentemente no nosso ambiente da agilidade, e eu já me peguei nessa descrença mais de uma vez também, tá? Eu falei que você me encheu de esperança porque talvez alguma coisa tenha mudado de lá pra cá, mas eu já me peguei nessa descrença quando eu vejo coisas estranhas aí sendo difundidas, sendo divulgadas, sendo publicadas. Eu vejo até livros estranhos, eu falo, pô, não tinha que ter uma curadoria pra publicação de livros, tipo, não tem editor, não é o papel do editor não deixar coisa estranha passar, mas tem muita coisa estranha no ar, tem muito smell assim, né, muito cheirinho estranho no ar, e isso me abala um pouco. Mas antes de começar com essa hype de atual, assim, essa hype de hoje em dia, que a agilidade se tornou e que tem espaço, inclusive para quem tá só falando, não tá fazendo, ou para quem tá falando umas coisas estranhas e por aí vai, né? Eu queria começar lá do começo. É interessante a gente ter o VH e a Simi aqui, porque o VH ele tem uma perspectiva dessa história de como a agilidade foi crescendo no Brasil e essas ondas no Brasil, e a Simi ela tem a perspectiva da Argentina, né? A gente consegue fazendo o paralelo e chegar numa perspectiva global de evolução da agilidade. Então, você falou sexta onda, VH. Eu não sei se esse sexto foi proposital ou não, mas eu queria começar lá da primeira. Qual foi a primeira onda da agilidade? Assim, naquele tempo que não era mainstream, naquele tempo que era tudo mato, sabe? Quem que chegou com o primeiro facão? Eu acho que tem uma... Vamos falar assim, né? Se você quer ler sobre a história de como aquele grupo se reuniu, o que ele vinha passando naquela época para se reunir, porque basicamente você tinha pessoas resolvendo problemas de projeto, numa época em que todo projeto era waterfall, uma época em que praticamente todo projeto dava problema, e a solução costumava ser a mesma. Pega todo mundo, coloca numa sala, trabalha incessantemente até conseguir sair do outro lado. E algumas pessoas começaram a se reunir dentro de uma comunidade de software que estava não só entregando software, mas estudando sobre engenharia e gestão de projetos para buscar formas diferentes. O pessoal começou a se encontrar porque a comunidade de desenvolvimento de software existe, né, há muito tempo, e começou a se reunir e discutir sobre práticas comuns que eles vinham fazendo. Resolveram se conectar num espaço e saiu de lá com o que eles chamaram de manifesto. Quando a gente pensa no Brasil, eu acho que ele vem de ondas e ele vem de conversas que surgiram de pessoas que estavam conectadas com esse mundo externo de desenvolvimento. Então, por exemplo, a minha história vem de Florianópolis, conhecendo como desenvolvimento de software. Numa determinada época, um grupo de pessoas saiu do Brasil para ir trabalhar no projeto do Eclipse, junto com o time que naquela época também era um time embrionário. Na época que o Eclipse era querido ainda, né? Isso, exatamente. Faz tempo isso. Mas era um time embrionário testando práticas de desenvolvimento de software, de teste automatizado, práticas de validação, não se chamava teste automatizado na época, né? Validação. E essas pessoas começaram a se conversar, e aí você vai ver pessoas como o Klaus, o Juan Bernabó, se comunicando e se organizando para falar sobre desenvolvimento de software de uma maneira diferente. No Brasil, a gente não tinha nenhuma condição de fazer grandes projetos waterfall, porque era muito caro, e a gente ainda tinha uma restrição muito grande de orçamentação para esses projetos de software. Você tinha uma falta muito grande de especialização em engenharia, gestão de projeto, que conseguisse conduzir grandes projetos de software como tinha nos Estados Unidos, mas a gente estava ali passando pelos mesmos problemas. Nossa formação ainda era totalmente focada nesse tipo de trabalho, e todo projeto basicamente dava problema, e a gente tentava resolver do mesmo jeito. Como que eu enxergo esse primeiro
essa primeira onda, que eu tô chamando de primeira onda. É uma onda em que o que valia eram táticas de guerrilha, né? Se acreditava que desenvolvedor de software não tem que escrever código, isso é papel do tester. Se acreditava que todo o trabalho manual é o que importa para um trabalho de desenvolvimento de software, a maneira como você coloca software em produção, a maneira como você produz software, que você precisa especificar tudo que você deseja pro software para poder garantir que alguma coisa fosse entregue, né? Então, nesse mundo, se você estava tentando, desenvolvimento ágil nessa época e desde o início surgiu para resolver um problema de desenvolvimento de software. Uma das histórias da assinatura do manifesto é que algumas pessoas ali dentro foi uma mega briga para falar que estamos encontrando novas práticas de desenvolver software. Essas pessoas estavam brigando por práticas de escrever código. Então não existia nenhuma percepção de que por trás de escrever código tem todo um trabalho anterior, tem uma concepção mais global sobre desenvolvimento de software. Não, cara, tava todo mundo querendo escrever teste automatizado e build contínuo. E é importante a gente estabelecer esse papel, porque lá na frente é que a gente começou a encarar essas premissas como talvez precisando de atualização, né? Então, mas no começo, esse negócio surgiu para tentar resolver um problema de software, pura e simplesmente. Como a gente garante a confiabilidade do código que a gente escreve, como a gente garante que as pessoas conheçam de tudo que está acontecendo na aplicação, como a gente garante que eu não tenha que passar pelo aquele processo terrível que existia antigamente, que algumas empresas fazem até hoje, de homologação de software e colocar software em produção acaba levando mais tempo do que o desenvolvimento. O engraçado é que você tá falando tipo de final da década de 90, assim, né? A década de 90... 99 e 98, gente. Mas tem gente que tá ouvindo aqui e tá falando, achei que era 2020? Passei por muito disso ano passado, parece. E é engraçado porque se a gente for pegar alguns nomes... Antes de começar o episódio aqui, você tava falando, por exemplo, da Linda Rising, né? Eu e o Panda, a gente teve a oportunidade de participar de um evento no final do ano passado com a Linda Rising, assim, né? Maravilhoso. Ali, tipo, muita gente ali. E aí é muito engraçado ela falando, tipo, não, na conferência de 1996, sabe? Na UPSLA de 1996 e tal, não sei o que. Você fala, cara, 96, eu não sabia nem andar direito, sei lá, não sabia nem falar meu nome. E aí eu já trago pra cima uma pergunta que, acho que conectando as coisas, né? A primeira pessoa que eu conheci falando sobre agilidade na Argentina, olha que curioso, foi um colega chamado Nico, eu acho que é de Buenos Aires. Ele é professor, acho que na Universidade de Buenos Aires, o Nico. Tava na Agile Brasil 2019 aqui em Belo Horizonte e tal. E o Nico é muito dessa vertente. Tudo isso que o VH falou é muito a essência do discurso do Nico, né? Assim, ele tem livro publicado, só que a essência disso que me remete muito ao Extreme Programming, né? Ao XP, as práticas mais de guerrilha ali, que você não precisa pedir autorização pra fazer, né? Você vai fazendo ali, vai, tipo, a hora que o pessoal viu, já tá indo. Na Argentina, assim, ainda existe essa essência que bebe na fonte dos anos 90, assim, final dos anos 90, ou é pura hype hoje, é puro mainstream? Bom, eu acho que estamos aí, temos esse movimento que começou na Argentina como um grupo de jovens inquietos, idealistas, que estavam procurando melhorar o seu trabalho, nessa busca de como resolver os problemas de projetos, de desenvolvimento de software. No momento, o movimento ajudou a esquecer, tá? Essa essência. Mas eu aqui queria muito voltar para essa troca de ideias que a gente na Latam chama de Ágiles, que é a conferência latino-americana de agilistas que nós juntamos todos os anos e tivemos uma conversa assim bem forte de gente, estamos esquecendo essa essência. Se a gente não consegue voltar para essa essência, o que estamos fazendo aqui? Então foi uma conversa bem poderosa de gente, não é só hype, não é só mainstream, não é uma buzzword, mas vamos a voltar para a simpleza, a clareza do negócio. Então foi assim, foi um aha moment coletivo que eu levo no meu coração, porque acho que fez muito sentido nesse momento de dizer, vamos parar a máquina, vamos começar a repensar que faz sentido
de conversar como agilistas. A essência, né? É engraçado isso porque você vê... faz total sentido isso que o Zimmer está falando, e você vê aqueles signatários que ainda estão conectados com agilidade não falam sobre práticas mais. Todos eles retomaram uma conversa sobre princípios e valores. Então você tem a Steve Coburn, outras pessoas que são super conhecidas como a Diana, estão falando sobre o Agile Influence Model como um modelo de você se reconectar com princípios e valores, ao invés da gente seguir esse caminho que se naturalizou ali por volta de 2015, 2012, que é o de vamos oferecer múltiplas práticas, vamos certificar todo mundo e vamos tornar o processo ágil repetitivo. Então é o processo, o complexo industrial, né, do Martin Fowler, em que a gente pega a agilidade, a gente empacota a agilidade num produto, a gente empacota as práticas em processos certificatórios e a gente entrega isso para poder colocar numa empresa de 100 mil funcionários e ela conseguir treinar todo mundo e garantir que todo mundo vai executar o mesmo processo. O que lá atrás era exatamente o que a gente estava lutando contra. Então, você vê todo mundo que está conectado com a agilidade já há muitos anos, retomando esse ciclo de falar assim, e a minha insatisfação de 3 anos atrás estava muito vinculada a isso também, né? Que não existe uma preocupação, a gente dificilmente está discutindo sobre isso. Eu acho que é o reflexo do mainstream que a gente vem vivendo nos últimos 5 anos, é o reflexo de agilidade ser vendida em grandes corporações, é o reflexo de você ter grandes consultorias assumindo a agilidade como sendo um método de trabalho, um modelo que eles estão vendendo. Então você hoje já tem framework de transformação organizacional conduzido por 30 consultores numa empresa, que o pessoal diz que em 6 meses você consegue transformar a organização. Eu não consigo pensar isso como sendo um problema e penso nisso como sendo o reflexo do mainstream. Então, uma vez que a agilidade foi para o mainstream, essa não é mais uma realidade dos apaixonados, idealistas que querem transformar o mundo. Não. É um modelo industrial repetitivo em que eu tenho que sair 300 pessoas certificadas em um mês, né? Então, e a gente precisa aprender a como lidar com agilidade nesse momento atual, né? Eu vou pegar o gancho, VH, já que você está trazendo, a gente falou bastante sobre a primeira onda, eu vou pegar o gancho para fazer uma provocação que é, depois desses 6 meses de promessa, né, que a gente vai instalar agilidade aqui, o build continua quebrado, o pipeline ainda nem existe, né? Só fazer uma provocação de leve aqui, ó, passou 6 meses, falamos sobre práticas e sobre um monte de coisa, mas ainda é código fedido e nada compila assim, feijoada, né? Mas eu queria começar a engatar na segunda, porque você falou de alguns nomes, e um dos nomes que me vem, eu fico em dúvida se já é dessa primeira onda que você está colocando, ou se já era uma segunda, mas eu acho que é tipo na intersecção entre elas, que é o Vinícius Teles. Porque o Vinícius Teles, ele tem um livro, pra mim, sei lá... de Extreme Programming. Extreme Programming, livro de capa vermelha, que acho que todo mundo que tá preocupado com essas questões que a Cime trouxe, né, que foram discutidas no Arles, de a gente voltar pra essência, acho que todo mundo devia pegar e dar uma folheada ali, pelo menos, no livro do Vinícius Teles, porque ele faz essa conexão muito grande entre a cultura e práticas de código, né? O Panda, que tá aqui com a gente na sala, ele tá mostrando que naquele tempo a agilidade não era do jeito que é hoje, porque hoje a agilidade você faz o download dela, naquele tempo era disquete, né? Você tinha que colocar 6 disquetes. Disquete. Depois você proceder. Mas você sabe uma história interessante? É que eu tava comentando antes da gente começar a gravar que o primeiro Coding Dojo do Brasil foi feito em Florianópolis em 2004, 2005, dentro de uma empresa que faliu, se chamava Binara, em que a gente se reunia para discutir sobre processos TDD, discutir sobre arquitetura emergente. Primeira ou segunda onda? Primeira ou segunda onda? Primeira onda. Primeira onda ainda. Putz, essa aí tá meio em 2004, meio pro final do segundo... Passando. Final da primeira onda. Você já tinha tido antes disso as discussões que o Vinícius trazia, o pessoal do Yahoo naquela época, o Guilherme Chapielski, Antônio, Felipe Calçado, você tinha pessoas que já estavam saindo do Brasil para começar a trabalhar em grandes consultorias como Totworks e tal, mas esse é um momento que, por exemplo, esse trabalho do Coding Dojo lá, do Dojo Floripa, ele de repente começou a ser reproduzido no Rio de Janeiro, e você tinha o Dojo Rio lá que aconteceu. Aí naquela época, depois você vai ver pequenos
vários eventos surgiu um XP Brasil, evento Agile Brasil em 2000, e aí eu já tô falando de 2008, mas antes disso teve Maré de Agilidade, falando em Agile, e vários eventos que eram de pessoas, como a Zimi acabou de descrever, idealistas, apaixonados, querendo fazer um monte de coisa acontecer, sonhando com não trabalhar mais em empresa corporativa, né? Não fazer mais software como se fazia nos anos 90, e no início dos anos 2000. Então a gente se encontrou nesse tipo de coisa, né? Até falar sobre build automatizado naquela época em que aí só tinha o Cruise Control como uma das primeiras ferramentas de build automatizado, né? Eu me lembro do Daniel Wilt descrevendo, e eu fiz isso por muito tempo, que ele queria escrever teste no projeto dele e era proibido. Então o que ele fez? Ele fazia hora extra escrevendo teste, né, no código, para poder mostrar pro time dele que escrevendo teste automatizado e rodando teste automatizado, ele conseguia entregar código com menos bug. Então a gente tinha que convencer as pessoas numa situação de você fazia, eu sempre disse isso, tem um artigo no blog da Lambda falando, de que agilidade para mim é militância, e sempre foi sobre militância, sempre foi sobre a gente tentar convencer as pessoas sobre os problemas, descrever para elas o porquê que a gente tem algumas práticas que a gente executa, mas principalmente um esforço diário de luta. Né, para a gente discutir sobre escopo aberto, para a gente discutir sobre ambiente de trabalho saudável, para a gente discutir sobre código coletivo, para a gente discutir sobre escrever teste primeiro. Esse trabalho é fundamentalmente um trabalho de militância e é um trabalho de quebra de paradigmas, é um trabalho de discutir que as pessoas podem decidir sobre o próprio trabalho, que é coisa mais revolucionária do que isso, né? E a gente, foi o papel inicial nosso, esse, né? E você sabe que quando você começa a citar todos esses eventos nessa sequência, começa a ficar mais claro para mim exatamente a pergunta que o Diogo fez aqui no chat. Inclusive, para quem não está aqui ao vivo, né, para quem está só ouvindo depois, siga o Love the Problem no Instagram para você ficar mais ligado de quando rola esses eventos, né, ser um pouco mais VIP aqui como a galera que tá aqui na sala. Uma salva de palmas para todo mundo que tá aqui na sala. Cadê as palmas, Manda? Palmas, muito bom. Mas quando você começa a contar essa história, VH, eu começo a entender o papel das comunidades nessa evolução. Porque grande parte, e agora eu vou lançar pedrada, hein, provocações aqui, mas grande parte das coisas que eu vejo com cheiro estranho no ar de agilidade estão desconectadas dessa história. Então, qual que é essa história que você está me contando aqui? Começa com Vinícius Teles. Vou começar conexões simples, tá? Vinícius Teles, por exemplo, ele foi o primeiro mentor do CFC. Hoje o CFC, já falei em outros episódios aqui, é um dos meus mentores dentro desse processo de agilidade forte, né? Assim, inclusive abraço o CFC aí, mas o Vinícius Teles mentorou o CFC. Você fala sobre maré ágil, já me vem o Renato Willi na cabeça. Renato Willi estava aqui outro dia em um episódio do Love the Problem. Então, existe uma rede que foi sendo ampliada com esse tempo e que tem conexão com o que a gente colhe até hoje, né? Assim, e as coisas estão conectadas. A maioria das coisas estranhas que eu vejo, elas estão desconectadas dessa rede. É aí que eu vejo o papel da comunidade. Assim, então quando eu falo isso, eu estou falando de Brasil, né? Eu tô falando de alguns nomes aqui do Brasil, que já vem dessa primeira e segunda onda, né? O VH falou da primeira onda, Juan Bernabó, também estava aqui no episódio sobre Fake Agile. Você vai ver essas pessoas se conectando e que normalmente vão acabar chegando em pessoas como o Vinícius, o Klaus e o Juan. É isso, você consegue fazer você consegue fazer esse traço. O call stack, né? Faz o call stack aqui, vai voltando até. Isso, exatamente. O Toledo, o Sabadágio, eles rodavam no FRJ lá, o Sabadágio, Dojo, todo sábado. E aí, se você for comparar provavelmente com Achilles, né? Fazendo o paralelo aqui com Latinoamérica hispanohablante, né? Provavelmente essas conexões também existem. A galera que puxa o Achilles hoje, ou a galera que faz parte dessa rede, tem conexões com gente que naquela época também já estava, né, Simi? Totalmente. E também aí é importante essa ideia, esse senso de dono da mesma comunidade, de trazer o histórico sempre. Sempre perguntamos, fala aí, Alan Simmons, fala aí, Juan Gabardini, como era ao princípio? Estamos bem? O que temos que revisitar? Qual é o papel da comunidade para promover essa ideia sustentável da agilidade? Sim? Sustentável, uma bela palavra, agilidade sustentável. A gente está chegando no período obscuro aí, no período talvez de menor fé, mas antes eu acho que ainda tem uma crescente muito boa. Antes de ficar insustentável, acho que ainda tem uma crescente boa. Então, se eu estou pegando certo, VH,
primeira onda ali, final de 90, começo dos anos 2000. Depois a gente pegou de uns 2004 ali até uns 2010, assim, 2008 e tal. O que você chama de terceira onda, VH? Não, a gente ainda não falou do início das certificadoras do Brasil. Ah, marcante. 2009, né? 2009. Então, você vai ver o que acontece a partir de 2005, 2006. Você vai ver que surgem as primeiras certificações. Então, o Manifesto Ágil foi assinado, logo depois surgiu uma empresa como a Agile Alliance, que é uma organização sem fins lucrativos que ajudou a viabilizar o evento que por muito tempo foi o maior evento de agilidade do mundo, o Agile Conference. E você vê também alguns dessas pessoas que estavam conectadas ali criar os próprios entidades de certificação. E aí você vê Scrum Alliance surgindo, aí você vê depois uma treta rola ali, surge a Scrum.org, como sendo as primeiras empresas que vão oferecer treinamento de certificação para Scrum Masters, né? Então, e aí nessa primeira leva, quem você vê se formando no Brasil? Você vai ver o Magno numa das primeiras turmas, você vai ver o Michel, né, numa outra turma, você vai ver pessoas se formando e começando a trazer para o Brasil o processo de certificação de agilidade, né? E você vai ver a própria K21. Acho que tem 3 grandes nomes ali, ó. É isso que eu ia falar Magno, acho que os 3 primeiros nomes, né? Não nessa ordem, mas Magno, Michel e Rafael Sabag, né? Acho que são os 3 nomes ali que começaram a trazer esse movimento. Que se formaram como CSTs, né? Mas os primeiros cursos de certificação, se tinha muitas outras pessoas participando. Alisson tava bastante, o próprio Bernabó continuava, Yoshimi, por aí vai. Exatamente. Yoshima, Bernabó, nessa época a gente já estava com uma massa crítica muito maior, né? No momento que isso começa a acontecer, é aí que a gente se conecta, por exemplo, com o Arles, com o pessoal da Ten Pines lá, o Emílio e a Alejandra, o Juan Gabardini, e começa a organizar eventos maiores. Então, 2008, quando tem Falando em Agile, Arles de 2009, é onde você vê que a gente começa a ver uma necessidade de ter um evento maior, né? De começar a se conectar numa escala maior. Você tá chamando isso de segunda ou terceira onda, VH? Ou é a intersecção? Ou é a intersecção entre elas? A gente tá no meio de uma intersecção, porque você começa a ver o CST se formando e seguindo independente, você começa uma primeira iniciativa de organizações como a CIA Tecnologia, entregando projetos ágeis, a Ten Pines surgindo, entregando projetos ágeis na Argentina, e a gente começa aí sim ter cases, que até então a gente ainda estava numa situação muito de, como que as empresas vão realmente trabalhar com isso? A entrega de software realmente é bom? Realmente dá certo escrever teste antes? Realmente faz sentido? Aí você vai ver os cases, que aí é meio que transitório um pouco antes, os cases do Yahoo, discutindo sobre cultura, Globo.com surgindo como uma força de cultura ágil, botando, começando a contratar pessoas, incentivar as pessoas a olharem para a agilidade. Você vê uma maré de agilidade rodando o Brasil, então a gente foi pro norte do Brasil, pro nordeste do Brasil, pro sul do Brasil, pro sudeste, falando sobre agilidade em vários conceitos. Dessa segunda onda tem a revista Visão Ágil, que foi a revista que Manuel Pimentel cabeçou e que eu ajudei a organizar por muito tempo, falando sobre questões técnicas, que ainda é esse momento assim, não somos mais tão malucos, algumas pessoas se interessaram por isso, começou a surgir um mercado, tem algumas empresas que topam a tentativa e você começa a ver os treinamentos surgindo. Então é aí que a gente começa a ver, se ainda não tem grandes organizações prestando atenção nisso, você ainda tem pequenas software houses trabalhando dessa forma, você ainda tem uma ou outra iniciativa interna que precisa lutar muito para acontecer, e é isso que eu estou chamando de segunda onda aí. Então os primeiros grandes eventos começam a surgir e é onde que a gente começa a ver essa massa crítica ganhar um pouco de velocidade. Inclusive teve o primeiro, assim, chamado Agile Brasil, né, que o Caroli, Toledo, tem até umas fotos, tem um post no blog do Caroli falando sobre esse primeiro experimento e tal, e eu começo a entrar na história aí, VH, só que eu começo a entrar como alguém que estava procurando essas conexões e não encontrava. Eu lembro que nessa época, exatamente 2008, 2009, assim, de 2007 até 2009, eu já estava estudando muito, então eu já tinha lido Vinícius Teles, estava procurando muito, meu TCC foi sobre isso e tal, já estava trabalhando em cima de pesquisa disso, mas eu
não conseguia me conectar com pessoas. Isso era muito doido. Eu lembro que eu me inscrevi numa lista de e-mails do Guma, lá do Rio Grande do Sul, né, grupo de usuários de métodos ágeis na época. Eu achei essa lista, e eu achei uma lista de e-mail de usuários de métodos ágeis de Buenos Aires também. E foi tudo que eu achei. Assim, você digitava agilidade na internet, assim, não vinha material, não vinham conexões, né? Eu acho que o Vinícius Teles foi um dos primeiros e únicos livros sobre agilidade nessa quase primeira década, né, de atuação ali. Então a gente precisava se conectar através de comunidades, né? Você tinha um monte de livro em inglês sendo escrito, Mary Pompedic, Alan Shalloway, David Hussman, Elizabeth Hendricks, com um monte de livros sobre técnicos, sobre desenvolvimento de software e começando a falar sobre processos, mas aqui a gente não tinha nada. Você tinha blogs, né? Sime, Argentina, o que tinha na Argentina nessa época? 2008, 2009, ali, 2000... Tínhamos o que chamamos Agiles Argentina, que é uma conferência anual. A gente que também tinha, ao princípio, tinha assim um jeito bem técnico. Depois foi perdendo também, foi esquecendo esse perfil. Mas também eu gosto de trazer a importância dos grupos assim auto-organizados nas universidades, nas faculdades. Os estudantes começaram a falar: olha, eu acabo de encontrar esse livro que é maravilhoso, vamos ler juntos, vamos fazer algumas provas. Mas era assim, bem, sabe, individual, era bem uma equipe focado para trazer boas práticas, tentar fazer alguns experimentos. E claro, também impulsado por alguns professores assim malucos que estavam, gente, bora lá, vamos experimentar. Mas eu acho também importante esse foco que começou na academia, que também no movimento também mudou muito. Esse é o Toledo na UFRJ, né? O Toledo se lá na UFRJ, mandando ver ali, tentando. E o movimento também na USP, né? Tem aqui em São Paulo, tem um movimento forte na USP, que bebe nessa fonte do XP, tem muito desse comecinho. E o que você chama de terceira onda, VH, aí nas anotações? Terceira pra quarta onda, qual que é a forma? Aí a gente começa, aí a brincadeira começa a ficar um pouco mais séria, né? A gente vai ver organizações... A gente começa a falar de Scrum of Scrums, né? Então, aquelas iniciativas nas organizações que eram iniciativas incipientes, a gente precisa tocar um projeto que aqui vai dar um monte de problema, vamos tentar esse negócio, porque se a gente tentar do jeito que a gente sabe, nada vai funcionar. Elas começaram a ganhar um pouco de corpo. Então, é a primeira vez que você começa a ouvir sobre transformação organizacional. Você ainda não existiam frameworks de transformação organizacional, não existiam frameworks de escala organizacional, mas foi quando a gente começou a falar sobre escala. Scrum of Scrums, quando a gente começou a olhar para resultados um pouco maiores de trabalho, é aí que você começa a ver a Industrial Logic, por exemplo, ganhando bastante corpo com o Joshua Kerievsky falando sobre desenvolvimento de software e treinando agilidade num contexto muito maior de desenvolvimento. E é onde eu acredito que começa o complexo industrial da agilidade. Qual é a ideia, né? No momento em que grandes organizações se interessam por agilidade, você precisa acelerar rápido a repitabilidade dos processos, né? Então, um evento como o Agile Brasil, quando a gente olha para 2011, 12, ele já está consolidado, né? 2012 foi o evento que a gente rodou, se eu não me engano, em Brasília, né? Em que o governo começou a falar sobre movimento ágil, né? Em que a gente começou a ver iniciativas que realmente começaram a dar bastante resultado em diversos aspectos. Você já começa 2009 foi quando anunciou, por exemplo, a abertura da ThoughtWorks no Brasil, que era um player que naquela época tinha as principais vozes sobre agilidade. Você tinha Martin Fowler falando sobre agilidade pra caramba, você tinha essa iniciativa internacional de a gente começar a pipocar, né, na Argentina, na Colômbia, no Peru, no México, falando sobre desenvolvimento de software e desenvolvimento ágil. 2012, isso já é realidade. É aí que começam a chegar as grandes consultorias, as principais consultorias começam a se interessar, você vai ter empresas que começam a oferecer grandes serviços
conceitos de consultoria ágil, é o momento em que você tem a Teamware como uma empresa de consultoria do Juan Bernabó, né? Como uma empresa de consultoria oferecendo serviços na América Latina e no Brasil, e é onde eu acredito que a gente começa a olhar para não é mais só uma brincadeira de criança, a gente precisa começar a falar disso num contexto maior. Mas ainda empresas vanguardistas, né? Foi nessa época que eu consegui as primeiras conexões, porque eu lembro que eu sempre trabalhei para o mercado financeiro, né? Eu lembro que tinha uma pessoa que era diretora de uma empresa, que era uma pessoa muito vanguardista, muito progressista, que aceitou ter uma equipe Scrum, assim, dedicada, né? Então, vamos ter uma equipe Scrum, e aí, óbvio que eu já estava estudando fazia uns 3, 4 anos assim, eu falei, eu quero estar, né? Vou me envolver. Me envolvi, entrei, e eu lembro que foi bem nessa época, assim, 2012 e tal, mas pro resto da diretoria, isso tudo era pura anarquia. Eles falaram, não, aqui é mercado financeiro, aqui é coisa séria. Como que vocês querem rodar sem um PMO? Como vocês querem rodar sem seguir a cartilha do PMBOK? Então, ainda era, acho que essa é a fase de transição, né, assim, a coisa é séria, não é brincadeira, mas o mercado mais conservador ainda olha como, tipo, isso daí, é mais um RUP aí, mais uma onda de uma coisa que... O que eu consigo dizer? Em 2010 a gente fundou a Lambda 3, né? Então a gente fundou a Lambda 3 no final da segunda onda. E a gente só conseguia pegar projeto de startup. Aí, pronto. Por quê? Porque eu consigo entregar com qualidade, entregar rápido com escopo aberto. É isso. Por quê? Porque a incerteza é muito grande, eu não sei se eu vou sobreviver. E a partir de 2012, o que a gente estava entregando, alguns clientes falaram assim, cara, mas como vocês conseguem fazer isso? Vem fazer aqui comigo. Eu preciso de qualidade nas minhas entregas. Ninguém consegue colocar um negócio em produção. Vocês estão falando de teste automatizado, integração contínua? Vamos tentar fazer. Né? E esse é um momento mesmo de bastante transformação, inclusive nas empresas que começaram a oferecer serviços ágeis no Brasil. Né? Então você tem a K21 se consolidando pra caramba nessa época. Você tem a empresa do Magno, como que chamava? AdaptWorks. Né? Também entregando bastante treinamento. E aí sim a gente começa a ver, algumas empresas começaram a se direcionar para esse caminho de entrega, mas de novo, a gente está falando de um mundo que ainda é underground, que ainda vamos falar de startup. Ainda é guerrilha, no final ainda é. Ainda é guerrilha. Eu costumo definir assim, a primeira onda a gente está falando de, cara, vamos tentar alguma coisa muito louca porque as coisas não estão funcionando. A segunda onda é, cara, gostei desse negócio de agilidade, vamos rodar num time? A terceira onda é, e se a gente botar 2 times? Qual os desafios? Qual o caminho? E aí, é onde que é esse momento aí que tá surgindo, né? Foi nessa época que eu lembro que eu consegui fazer as primeiras conexões com todo esse histórico, né? E de novo, essa coisa de conexões é importante, né? Eu não tô falando aqui de networking, tá, gente? Não tô falando de entregar cartãozinho e se apresentar e apertar a mão, não. Eu tô falando de você se inspirar em pessoas, né? As primeiras inspirações para mim tangibilizadas em pessoas vieram nessa época, porque eu lembro que eu decidi fazer o Certified Scrum Master da K21, essa história eu conto direto, assim. E eu já praticava há, 2, 3 anos ali agilidade, já estudava mais 1 ou 2 anos. Eu fui todo de nariz em pé, assim, né? Do CSM. Falei, vou só pegar a certificação aqui. E aí eu lembro que no primeiro dia, minha cabeça explodiu, assim. O Sabá fez minha cabeça explodir. E aí eu lembro que o que eu decidi naquele dia foi, tanto faz a certificação, assim, tanto faz ter a certificação, não. O que eu quero é absorver mais do que esse cara e essa comunidade tem pra me oferecer. E aí que eu comecei a me conectar com o resto da comunidade, né? Esse foi meu canal de entrada pro resto da comunidade. Nessa época, assim, você já estava trabalhando com agilidade, já estava envolvida com Achilles, já estava nesse meio na Argentina ou ainda estava perdida? Sim, eu cheguei na Argentina em 2011, porque eu morei 9 anos na Espanha. Então, foi aí quando eu cheguei que eu cheguei na faculdade de engenharia. Eu não sou engenheira, né? Mas eu cheguei aí, então olha, eu quero isso, eu quero muito isso, para mim isso faz muito sentido. E também ainda era assim, bem subterrâneo, sem fazer muito barulho, porque os grandes diretores olhavam assim tipo, sim, com muito, assim, com cuidado, pensando, ok, se eles podem me entregar, ótimo, mas eles estão ali, nós estamos aqui, nós fazemos as coisas sérias, eles estão fazendo a coisa bem perfeita, não pergunte pelas dúvidas, que não seja contagioso, tá? Mas, na verdade, sim, eu acho que é importante essa
troca, essa conversa que começou a girar é a fazer cada vez mais importante trazer boas práticas. Você, BH, falou de Time Pines, então aí era, cara, vocês podem, é verdade, é possível ter uma empresa ágil, na verdade, porque eu posso compreender o desenvolvimento de software ágil, mas é possível ter uma empresa, tudo uma empresa, pensando, alinhada com agilidade. Então esse foi esse primeiro momento de compartilhar, sim, é possível, vamos trazer cases, vamos trazer casos de sucesso, sabe? As faíscas, as primeiras faíscas de sucesso acontecendo num nível não tão local quanto simplesmente um time. Interessante, porque já começa a rolar dinheiro, né? Assim, a gente tá começando a falar de dinheiro mais pesado, né? E aí começa a treta. Em cima, assim, né? O dinheiro tá começando a entrar, porque eu fui lá, eu paguei, né? Eu paguei certificação, tem gente ali que paga, e gente pagando. A própria Lambda aí, né? As startups ali estavam conseguindo fazer a coisa acontecer, mas vendo que dá certo, o mercado vai aquecer. Né? Exatamente. E aí a quarta onda, qual é que é, VH? Eu só ia comentar que é na terceira onda que a gente começa a falar quando que a agilidade vai acabar. Eu até coloquei no chat um slide de 2011 que eu falei no TDC qual que seria o futuro da agilidade. Nessa época, entre 2009 e 2011, a gente já estava falando sobre quanto tempo vai durar a agilidade. Né? A experiência da Ten Pines na Argentina, ela é sensacional e ela é totalmente contemporânea porque a gente trocava muita ideia junto com o Emílio e a Alejandra da experiência da Lambda em ser uma empresa ágil. A gente já via esse caminho natural muito antes de, se eu consigo ser auto-organizável no meu time de projeto, por que eu não faço isso para a organização? A consequência lógica de olhar para times autogerenciáveis é olhar para empresas autogerenciáveis, né? E foi um dos motivos do porquê que a gente montou a Lambda, né? E totalmente conectado com outros movimentos que vinham acontecendo ao redor da América Latina, né? E esse texto, essa apresentação que eu citei de 2011, por que a gente começa a falar sobre o final da agilidade? Porque você começa a ver aquelas pessoas que estavam já há alguns anos trabalhando com agilidade, estão chegando no início da sua primeira década de agilidade, né? Então é um momento transformacional em qualquer situação. Se você está num relacionamento por 10 anos, numa empresa por 10 anos, né? Dizem que entre 7 e 10 é quando você precisa mudar alguma coisa. A gente já começa a falar sobre o final de agilidade. A quarta onda é aí o momento em que você tem safe, né? É um momento em que deixou de ser sobre entrega de software totalmente, deixou de ser sobre entregar valor e passou a ser sobre certificação organizacional. Passou a ser sobre consultorias cobrando hora para fazer grandes processos de transformação. Efetivamente. Você tinha isso anteriormente, mas é quando você começa a ver o processo de... Eu não sei o quanto que eu posso falar de tudo que eu vou falar aqui, tá? Quanto você quiser, quanto você achar. Processo de horizontalização em banco. Deixa eu só pedir uma trilha sonora pro Léo colocar aqui de fundo. Léo, tem aquela do Exalta Samba, que é muito boa. O sincericídio. Né? Aquela do Exalta Samba, assim, ó, que dá pra colocar assim, ó. Aí foi que o barraco desabou. E aí segue, né? Manda bala. Não, mas é quando você começa a ver assim, começou a ser rentável. Agilidade em diversos aspectos. A gente criou um metamercado de agilidade, que é, eu monto a minha consultoria, eu vendo horas pra falar sobre agilidade, eu entrego treinamento pra falar sobre agilidade, eu entrego consultoria para falar sobre transformação ágil e deixou de ser sobre software funcionando como medida de progresso. E começou a ser muito rentável isso. E tá tudo bem, tá? Essa é uma fala sem julgamento. Faz parte do processo de mainstream que exista um mercado em cima do propósito que a agilidade foi formada. Isso aconteceu com CMMI, isso aconteceu com outros processos, e isso aconteceu com o processo de reengenharia que a gente teve nos anos 90, né? Então, aconteceu também com a agilidade. O que aconteceu? Uma empresa como grande banco brasileiro, num processo do que eles chamam de horizontalização, precisa mudar a sua estrutura organizacional para lidar com essa realidade de entrega de projetos. Você começa a ver grandes empresas sendo formadas, como a própria Scrum Alliance, num processo de grandioso de certificação, sendo uma empresa de mais de 50 milhões de dólares, é óbvio que ela vai influenciar grandes organizações como Capital One nos Estados Unidos, como os bancos brasileiros, como startups alavancadas que começam a dizer, é isso aqui que eu estou usando, a gente precisa começar a usar, e aí você começa a ver aquelas organizações que não são mais inovadoras, que não são primeira maioria, né, e começam a ser o grosso das empresas de times de
tecnologia, em empresas ainda vinculadas muito fortemente à tecnologia, querendo embarcar nesse processo. E aí, o que para mim é o principal motivador? O resultado, né? Então o resultado em si de eficiência, lucro, qualidade das entregas, mas principalmente porque as pessoas começam a sair de empresas tradicionais. Você começa a ver uma migração de profissionais numa realidade global de falta de profissionais, se interessando para ver com a empresa que, em vez de que não escreve Go Horse o tempo inteiro, indo para outra empresa que está conectada, falando de qualidade de software, falando de teste automatizado, olhando para novas tecnologias que só conseguem ser usadas se o seu parque tecnológico é adequado a fazer mudanças rápidas. Então você percebe que a agilidade acompanhou esse momento tecnológico de inovação. Então você tem lá o Lean Startup surgindo no início dos anos 2000 ali, aquela primeira metade da primeira década, e ela começa a ganhar corpo e todo mundo quer entregar software em produção como a Amazon entrega, como o Netflix está entregando, mas não dá para fazer isso nas organizações que existiam naquela época. Até nas atuais também não dá, né? Mas você começa a ver isso como a quarta onda. É aí que a gente começa a falar sobre safe, trend release, é aí que o PMO começa a se coçar, né? Porque na terceira onda, o PMO ainda estava assim, não dá para ter organização sem PMO. Apesar de que eu acredito e ajudo a que isso aconteça desde a primeira onda, né? Então acho que a gente não precisa de PMO em organização. Tá lançando a braba aqui, ó, só tira porrada e bom, tá todo canto. Não, é sério, aí você começa a ver o PMO precisa encontrar lugar pra trabalhar, gente. E o Safe surge pra responder essa pergunta. Onde é que eu me encaixo? Essa é a quarta onda. O ponto principal, eu acho que o ponto principal sobre essa quarta onda nefasta aí, né, que começou a vir, é porque toda essa história que a gente contou, né, da primeira onda até essa quarta, ela é sumariamente desprezada por vários desses movimentos que surgem do nada. Acho que esse que talvez é o grande problema, né? Assim, beleza, tem toda uma história, assim, que vem lá da década de 90, que a gente vem contando até aqui, que é a hora que o negócio começa a dar certo, você vê iniciativas surgindo do nada, sem base, sem beber nessa fonte, sem beber nessa essência. E aí, não é que você precisava estar lá em 2001 assinando o manifesto, mas você precisa falar com gente, que falou com gente, que falou com gente, que falou com gente, que em algum momento tava lá meio que nas origens, sabe? Porque as coisas não são criadas do nada, né? Não é do tipo, putz, eu tive uma brilhante ideia, vou criar aqui um negócio, e aí pior, né? Vou criar aqui um negócio, já vou botar uma certificação em cima, vou dizer que fui eu que criei, vou dizer que eu inventei, e vou começar a vender. Porque o grande problema dessa quarta onda pra mim, VH, é que qualquer coisa vende. Começa já essa ideia de criou, tá com o label, né? Tá vendendo bem, assim, criou, botou a etiquetinha de ágil, pô, ágil é um negócio que tá funcionando, então vai funcionar pra mim. E não necessariamente porque não veio dessa mesma origem. Essa quarta onda foi nefasta também no resto da América Latina, Cime, ou a gente começou a sofrer antes aqui no Brasil? Não, temos paralelos doidos também. Na verdade, eu estava lembrando que quando eu cheguei no meu primeiro Scrum Day no Peru, para mim foi terrível, que eu olhei que muitas pessoas estavam usando uma camiseta que falava Scrum Monster. E para mim foi terrível, porque posso perguntar pela camiseta, por favor, por que você... Não, porque eu sou um monstro, eu tenho tudo conhecimento está dentro meu, eu posso mudar o mundo tudo. Então era como, olha aí, esse foco. Então eu sempre costumo perguntar, por que você quer ser Scrum Master? Então, nessa época, eu sempre recebia uma resposta similar. Porque a empresa me enviou, porque nossos clientes estão começando a pedir agilidade, sabe? Então era como, meu Deus, onde está o seu propósito aqui? Não, eu tenho que fazer isso como maquiagem, eu quero meu escudo que diz que eu sou ágil, eu assim estou feliz. Até lá. Então, foi muito perigoso. Agilidade empurrada, né? Todo aquele movimento de militância que o VH falou, né? De de dentro, de propósito, a gente vai mudar o mundo, a gente... Não, é do tipo, não, é isso daí que eu preciso, então é isso que eu vou comprar. Me dá que eu compro, né? Posso contar uma história pra vocês? Então, teve um Scrum Gathering em São Paulo, que é um evento fatídico, que é assim... Só pra deixar claro, o Scrum Gathering de São Paulo não é o Scrum Gathering do Rio, tá? O Scrum Rio foi aonde eu cheguei. Não, isso foi em 2009, eu acho que foi, 2010, alguma coisa assim, tá? Em que o keynote foi o presidente do PMI.
E ele fez uma linda apresentação. Eu lembro dessa história, eu lembro. Falando sobre como as duas coisas se conectavam, né? Como o PMI, claro, que o PMI fala sobre times autogerenciáveis, eles estão conectados e tal, isso é muito lindo, maravilhoso, que o PMI está próximo disso e tal. Bom, uma pessoa, a gente já citou o nome da pessoa aqui, levantou e perguntou assim, mas diga, senhor presidente aí do PMI, vocês estão preparados para uma discussão sobre um mundo em que a gestão de projetos é importante, mas não necessariamente o gestor de projeto? E com essa pergunta, a resposta do presidente do PMI foi, não, mas a gente precisa dizer o que as pessoas têm que fazer, porque esse negócio aí de auto-organização não funciona, porque a gente não tá aqui para isso, né? E foi assim, foi o maior momento de vergonha alheia quando a pessoa comete um sincericídio desse. Então ele estava ali numa organização para falar sobre o evento de autogestão, times autogerenciáveis e tal, até o momento em que é confrontado nos seus valores, né? Ou melhor, no seu incentivo, né? Porque o PMI é o instituto do gerente de projetos, né? Não da gestão de projetos, né? Claro que muita água passou depois de lá. Para eu fazer uma referência e um disclaimer, a gente na Agile Alliance ajudou a escrever e a apoiar e aprovar o PMI Practice Guides, justamente para poder evitar que esse negócio fosse construído sem um olhar, né, focado de valores de agilidade, e foi um negócio super bem sucedido para a comunidade toda de gerência de projetos. Mas nesse momento você começa a ver os oportunistas, né? Aquelas pessoas que entendem uma oportunidade de negócio e toca o barco, vamos vender e tá tudo bem. Eu vejo isso como assim, faz parte. A nossa discussão, Lula, naquela época era muito do tipo, cara, a gente deveria ter a polícia do ágil. E eu já acho que não. Eu acho que não. Você vai ver pessoas que são, sim, pioneiras, montaram os primeiros cursos sobre Lean Kanban no Brasil, e aí você vai ver elas sendo copiadas. Isso é parte e é reflexo e é produto do mainstream, né? É óbvio que você vai ter pessoas que estão entrando na onda, né? Eu compartilhei um texto no chat, é legal ficar de referência do podcast. Vai k21.link/Love the Problem, nosso backstage, tem todas as referências lá, quem estiver ouvindo entra lá. Que fala sobre todo movimento cultural, né? E a agilidade é um movimento cultural dentro do nosso mundo de indústria. Que você começa com os geeks apaixonados, completamente interessados em transformar o mundo, não se importando com necessariamente sobreviver em função daquela cultura. Ele fala geeks, mobs and psychopaths, né? Então aí fala daquelas pessoas que chegam, validam essas ideias, né? Estão super empolgados, querem fazer um negócio acontecer, mas acabam de alguma forma diluindo a cultura como um todo, até o momento em que chegam os psicopatas, que são as pessoas que entendem que aquilo ali é possível gerar valor, dinheiro, né? É possível gerar dinheiro disso, e elas vão querer explorar essa cultura de maneira a gerar dinheiro. Isso acontece em todos os movimentos culturais. Então, toda vez que uma comunidade quer, né, espalhar a palavra e crescer e ampliar o impacto, esse tipo de coisa vai acontecer, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Quarta onda é isso, né? A gente precisa formar 400 Agile Coaches, como eu vi num cliente que precisava formar 400 Agile Coaches num time de 1.200 pessoas, para tocar um time de projetos de 1.200 pessoas. E aí você pensa assim, que tipo de agilidade é essa, né? Mas ela passou a ser, né, novamente a história da apertação de parafuso. Depois da nossa conversa, eu comecei a perceber, assim, essa aceitação faz muito sentido, até pra gente não cair no moralismo, né? Acho que essa palavra, quando você falou, até citei em algum outro episódio, quando do Fake Agile, pra gente não cair no moralismo disso é certo, isso é errado, mas ao mesmo tempo desconfiar e não incentivar, acho que são dois pontos importantes, né? Assim, se você percebe um cheiro ruim, percebe que não tem alguma coisa ali que realmente se encaixa com toda essa história que a gente contou, acho que desconfiar e não incentivar é o mínimo, mas também não vou levantar a bandeira de isso daqui tá errado, isso daqui tá certo, isso daí não rola, né? Já tem que aturar a polícia vegana, se tiver a polícia da agilidade, ferrou, eu não vou conseguir viver não. Quinta onda, VH, 2017. A gente começa a ver a falha das grandes iniciativas ágeis. Então é o momento em que, por exemplo, a Intel joga fora toda a iniciativa dentro, com mais de 1.000 pessoas envolvidas na iniciativa de transformação ágil. Você vê a Ericsson dizendo que não teve um bom resultado, mas vai manter uma parte da iniciativa. Então você começa a ver o resultado, é quase como cresceu tanto... Da quarta onda, né? Do final da terceira e da quarta onda. Cresceu tanto que ela tombou sobre o próprio peso, né?
muitas pessoas se formando, você tem uma diluição total da iniciativa ágil nas organizações, e você tem as pessoas, as organizações simplesmente cancelando essas iniciativas, ou voltando para uma realidade em que, não, a gente começou esse negócio de ágil aí, mas não deu muito certo, então nós vamos voltar a fazer o híbrido. A gente fala de agile híbrido há muito tempo, que é uma blasfêmia, na minha visão. Completo, por favor, não faça, nada de bom vai sair disso. Mas a gente já fala há muito tempo, mas é nesse momento que essas coisas começam a se consolidar grande, né? Aí você ouve até Prince2 falando que é ágil, né? E fazendo um movimento nos Estados Unidos de empurrar Prince2 como sendo um método interessante. Mas também é um momento em que a agilidade, desde a terceira onda ali, que ela começa a expandir para outras áreas, né? Então a gente precisa falar de agilidade nos negócios, porque os exemplos estão tão ruins em agilidade organizacional que a gente precisa mudar o foco. Aí você vê as grandes consultorias falando em business agility. Aí você vê Safe se direcionando para colocar o X dentro do processo da certificação. E você começa a surgir uma inimizade quando a gente fala sobre alguns conceitos de agilidade. Não necessariamente não queremos fazer, mas você começa a ver esse pequeno movimento, hoje em dia já nem é tão mais pequeno, mas você começa a ver as pessoas criticando as iniciativas de agilidade de que elas não servem para nada, a ponto de que você vê um monte de empresa, de grandes startups, big techs, dizendo que não fazem ágil. Por quê? Porque a agilidade foi tomada por essa questão de certificação e dinheiro e não focar nos princípios, né? Então a gente não consegue, você pega um release train de qualquer grande organização, ele não é diferente do CMMI de 2009 e de 99, né? Então, cara, a gente é cíclico, mas eu acho que é também esse aspecto de uma vez que a gente entra nesse movimento de mainstream, venda, lucro, expansão, é natural, né, que esse tipo de coisa aconteça. Grandes consultorias, né, grandes consultorias de estratégia, né, McKinsey, Bain, blá blá blá, todas elas começam a oferecer agilidade dentro dos seus portfólios. É um exemplo de que a gente está chegando nesse momento, grande momento de transição aí. A cena na Argentina nessa época, assim, porque aqui a gente tá falando de 2017, 18, ali, né, 2019, e era mais ou menos quando eu comecei a discutir isso com o VH, né, assim, nessa época começaram as principais discussões. Na Argentina, a cena tava muito diferente, Simi, lá tomou o mesmo rumo, é um movimento global, ou as coisas conseguiram ser diferentes por lá? Tomou impulso como esse movimento global e também começou a exportar, que para mim isso também fica curioso, porque muitos dos treinadores argentinos decidiram ir para a Europa. Então foi um movimento muito forte de dizer, isso está acontecendo, estamos fazendo um baita movimento, vamos exportar esse modelo para fora. Então também aí começaram essas business units saindo em outros países, os mesmos trainers viajando, estando 2 meses em cada país. Era muito estranho. Por quê? Porque era um privilégio ter um trainer na Argentina Sul ou não um país só, porque a demanda era muito alta. Então aí também isso foi acrescentando mais. Era como, temos uma turma, a turma gostava em, não sei, um dia. Então também ajudou a incrementar esse senso de necessidade, de urgência, né? Isso também aconteceu com o Brasil, né? A maior parte das lideranças mais antigas quem não tinha empresa saiu do Brasil. Foi isso que aconteceu. Ou que nem o Sabá, né? Que internacionalizou a empresa, né? Ou viajava todo mês, né? Como assim me falou também, tava dando aula aqui e ali, tava prestando consultoria aqui e ali. Inclusive foi nessa época que eu comecei a viajar muito, né? Já na K21, já tava alguns anos na K21. Comecei a viajar muito pra cá, pra lá e tal. E conferências também no mundo inteiro e por aí vai. É bem nessa quinta onda. E perda de capital intelectual também definitivo, né? Assim, muitos amigos indo trabalhar fora, muitos amigos indo fazer a cena acontecer lá na Europa, que tava numa pegada um pouco antes, né? Assim, tava talvez numa ondinha um pouquinho antes. É importantíssimo dizer isso, Lula, que a gente
como bons colonizados, acredita que os outros países são melhores, né? Os colonizadores são melhores. Então... aí a gente vai lá conhecer na realidade. Todo mundo acha que o melhor desenvolvimento de software no mundo está na Europa e nos Estados Unidos, ou de repente na Austrália, na Nova Zelândia. Até que você chega lá para trabalhar com a galera e você vê que, cara, a gente tem um ambiente tão fértil na América Latina de desenvolvimento, de experimentação e de processo que deixa para trás a maior parte das empresas que estão trabalhando nessas outras regiões. Inclusive, eu vou deixar 2 recomendações de episódio aqui. Tem o Agilidade na França e Cultura de Produtos na França. Eu acho que é o 2º ou 3º episódio do Love the Problem, lá atrás, com o Thiago e o Guilherme Guitti. E tem Agilidade na Austrália também, com a Amanda e o Caio Sestari. Amanda Varela e Caio Sestari. São 2 episódios que mostram muito, e o centro do episódio é exatamente esse, VH. A gente saiu do Brasil, né? Eles falam, a gente saiu do Brasil porque o mundo tava de olho na gente, assim. O mundo tava de olho no trabalho que a gente tava fazendo aqui. O que já começa a emendar com essa 6ª onda, que é o que a gente tá vivendo atualmente, né? Assim, entendo que a gente tá na 6ª. Qual que é a característica dela, VH? Qual que é como você analisa o cenário hoje, né? Tá mais fácil de ver hoje. Eu acho que não tá mais fácil não, cara. Olha só, olha só que coisa doida. Hoje você tem a agilidade, o agilista virou um papel. Então não é mais sobre times autogerenciáveis, é sobre o papel do agilista nas organizações. Você tem um incentivo de subsistência, porque as pessoas têm emprego. Quando eu citar que eu acredito que times não precisam de agilista, eu tô falando contra o meu time de agilistas na Lambda, né? Eu tô falando sobre quem eles são, quem elas são, sobre seus papéis, sobre seus salários. E isso gera um incentivo a gente criar práticas que dependam de agilistas nas organizações, para poder garantir o emprego delas. Então a gente chega num ponto nessa situação, né? Que é assim, para onde a gente vai? Né? Você já vê organizações discutindo sobre processos de trabalho que não envolvem agilista, mas a gente centralizou o papel do agilista, e eu vou tentar soltar mais uma bomba aqui, Lula, me desculpe, mas é porque é o seguinte, a gente precisou colocar a gerente de projeto em algum lugar, porque a gente não tem mais desenvolvedor olhando para agilidade. Os desenvolvedores desistiram de agilidade há anos. Os eventos de agilidade são tomados por pessoas que trabalham como coordenador de projeto, antigo gestor de projeto, analista de negócio, porque não existem eventos para gestores de projeto, analistas de negócio, mas existem milhões de eventos de desenvolvedores de software. Não existe mais o que essa nossa comunidade de desenvolvimento de software faça que atraia desenvolvedores. Ainda que praticamente nenhuma empresa segue práticas de engenharia ágil. Ainda que a gente tenha que discutir em 2021 sobre build automatizado. Eu tenho que chegar num cliente hoje e falar, cara, me mostra o teu processo de deploy automatizado. E fala, como assim? Tem que escrever teste? Não, mas aqui meu time não escreve teste. Eu sei que eu pareço pessimista, de verdade, gente, mas é que chega um momento em que nesse momento eu estou totalmente conformado de que desenvolvimento ágil como, né, movimento cultural, comunidade e tal, desistiu de desenvolvimento de software. E a gente está focando em várias outras coisas. Ainda que existam, né, pessoas, eu sei que o Lula ainda continua um desenvolvedor do coração, né, ainda que a gente ainda tenha esse papel, a gente diluiu tanto as discussões sobre desenvolvimento de software dentro dessa comunidade a ponto delas desaparecerem. Quando a gente organiza a Agile Conference, quando a gente organiza o Agile Brasil, quando a gente organiza os outros eventos como o Deliver Agile, que a gente construiu nos Estados Unidos agora, é para tentar retomar uma comunidade de desenvolvimento de software que desapareceu. E essa é a realidade dessa 6ª onda. Eu não me enxergo como desenvolvedor mais nessa comunidade, porque a gente não fala sobre práticas de engenharia de software mais. E é uma generalização fraca, tá? Eu sei disso, é uma generalização fraca, mas é isso aí. Ouvindo sobre as meditações de Marco Aurélio, fui longe aí na citação, mas ouvindo sobre as meditações de Marco Aurélio, sobre o estoicismo e tudo mais, eu comecei a valorizar muito a destruição, né, das coisas, assim. Em algum momento, ele começa a trazer muito esse espírito de Shiva, né, assim, Shiva é uma deusa indiana, né, que destrói
coisas, né? Aí você fala, pô, mas Shiva é do mal. Não, porque para as coisas nascerem, outras têm que morrer, e esse é o ciclo da vida, né? Assim, então, ao invés de selo VH de Bad Vibes, eu escuto o seu discurso aqui como as mãos de Shiva, né? Acontecendo, assim, né? O Emicida tem no meio da letra dele, né? Eminência Parda, inclusive, que é um belo clipe, procurem aí, assistam o clipe. Ele fala, eu penso que de algum jeito eu trago a mão de Shiva, assim, porque ele tá tentando destruir muita coisa que precisa ser destruída, assim. Então, quando você fala desses movimentos acontecendo, VH, é quase que a implosão de algumas coisas estranhas acontecendo para o novo surgir. Inclusive, o Love the Problem, ele não é um podcast de agilidade. Agora eu acabei de perder metade da audiência, desculpa, gente. Desculpa as bad news. Mas, porque se a gente taguear o Love the Problem como podcast de agilidade, de algum jeito eu posso estar me prendendo a isso que está sendo destruído, certo? Agilidade, pra mim, tá no ar, assim, eu respiro agilidade, eu não preciso pensar sobre agilidade pra ser ágil, sabe? Só tá no ar, assim, faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história, faz parte da minha experiência, assim, e só é. Hoje o que a gente precisa falar muito nessa linha, assim, o que tá crescendo, o que está dando bons frutos, é o que a gente chama de produtos digitais, de desenvolvimento de produtos, de liderança do trabalho do conhecimento, sabe? Eu não quero falar de simplesmente processos, eu quero falar de gestão do trabalho do conhecimento, liderança do trabalho do conhecimento, sobre os paradigmas que regem o trabalho criativo. E isso é o que a gente tenta trazer, né? Produtos digitais, trabalho criativo, liderança de trabalho criativo, liderança de engenharia. Tá faltando hoje no mundo liderança de engenharia. Assim, que faça um trabalho que tem sentido, né? Que beba dessa fonte dos anos 90, dessa primeira onda. Sim, você vê como as mãos de Shiva atuando pro novo crescer, ou você ainda tá mais na pegada que eu tava uns anos atrás de Bad Vibes? Na verdade, eu acho que temos alguns trends interessantes. O primeiro é voltar, a comunidade decidiu já faz alguns anos voltar para aprofundar essa trilha técnica, incluso nos eventos, quando era presencial, era ok, vamos deixar 3 salas com computadores para fazer aí, sabe, coisas bem técnicas para pessoas técnicas, porque senão não estão chegando. Se vamos a ter palestras solo de coaching, de descoberta pessoal, que está muito bem, vamos perder muita gente que estava bem entusiasmada com esse movimento ágil. Então essa comunidade eu acho que é muito importante de redescobrir, revisitar o propósito de aprender juntos. E aí também está relacionado com outro trend que para mim é também interessante, que conhecemos como Agile Beyond Business. É como aplicar agilidade em outras organizações, em outros setores. Estamos falando de governo, por exemplo, estamos falando de cultura geral. Como podemos aproveitar esses aprendizados contínuos que a comunidade tem para acelerar o processo em outras organizações. E também aí, para mim, ficou muito interessante, quando chegou a pandemia, no Latam, a gente começou a reunir-se 2 vezes por semana numa comunidade de prática. Era às 10 da noite, então você estava aí porque você era sabe, um verdadeiro entusiasta da agilidade. Isso. Por quê? Porque estava organizado pela comunidade de Panamá 3 horas antes, então, para eles tinha que ter fechado o dia de trabalho, então toda segunda, toda quinta a gente começava a lançar um experimento, experimentar, fazer um espaço seguro de aprendizagem durante todo o ano passado. E ficou lindo. Por quê? Porque sempre chegava gente nova. Vamos explicar qual é o propósito aqui. Não temos que julgar. Alguns vão ter mais conhecimento, alguns são novos, não tem nada, nem ideia. Mas vamos começar, vamos experimentar, vamos ouvir qual é a necessidade de cada setor. Então começaram a florescer muitas comunidades de prática na Latam, de Product Discovery, de Agile People,
de agilistas remotos. Já eu li que alguma estava falando de agilidade remota. Como podemos abordar a agilidade remota, que para alguns é uma coisa natural, mas para o resto do planeta tenho que ser remoto agora. Para onde saiu correndo? Então, para mim, esse foi um movimento bem, sabe, rico na troca. Sabe que enquanto você falava, eu comecei a pensar também no futuro, né, assim. E pra mim o futuro, além disso que a gente já tá falando sobre o presente, né, que tá começando a surgir, isso tudo que você trouxe que tá surgindo, que o VH trouxe que tá ganhando espaço de outras coisas estranhas que estão morrendo, porque desde a quarta onda já estava anunciado, né, esse fim assim, e só tá acontecendo agora e ok. Eu penso no futuro, e aí pro futuro, a gente não vai discutir nesse episódio, né, porque a gente tem um tempo, né, talvez a gente possa falar sobre o futuro em algum outro episódio, mas pro futuro, pra mim, eu vou deixar só uma referência aqui, ó, que é Pontes e Elefantes. Procurem aí o podcast, ouçam Pontes. Lá a gente tá falando muito sobre o futuro, porque eu vendo a palestra aqui do VH de 2011 no TDC, o que ele tá falando é sobre essa essência, é sobre autogestão, é sobre uma gestão horizontal, sobre a gente respeitar o trabalhador criativo, né? A gente não achar que o trabalhador criativo é uma criança que precisa ouvir o que deve fazer ou não. A gente lida com adultos, e esse paradigma do século passado, né, da Revolução Industrial, ele ainda não virou. E se esse paradigma ele ainda persistir, não há prática que salve, certo? E aí, lá no Pontes e Elefantes, aqui com meu amigo Panda, com Carol Serpejante, com Rodrigo Vergara e Rafael Albino, né? Olha que grupo de pessoas maravilhosas que eu tenho para conversar toda semana. VH, Simer, muito obrigado por essa 1 hora. A gente tem vários ponteiros para outros episódios, né? Sim. Inclusive, VH já vai deixar aqui gostinho de alguma coisa. Fala aí, VH. Não, o que eu vou comentar é... Vale a pena vocês assistirem a palestra do Joshua Krievski de 3 anos atrás. Ele fala assim, por que a gente ainda faz sprint? Scrum tem 15 anos, 20 talvez. Scrum é o tradicional. Ixi, Scrum é o tradicional. Não tem por que a gente tá falando sobre isso agora. Não tem por que a gente tá falando sobre essas questões agora. Eu ia comentar que faltou a gente falar sobre a divisão da comunidade como um todo, né? A partir do racha ali de Kanban e Agile. Faltou a gente falar sobre outros eventos que aconteceram aí no decorrer desses últimos anos. E se precisar, a gente fala mais aí, porque já estávamos presentes, né? Dá pra falar sobre tretas históricas, dá pra fazer um episódio inteiro sobre tretas históricas. Tem uns 10 episódios aqui que dá pra derivar desse tranquilamente. Esse episódio aqui é só bomba. Mas tem alguns que não é podcast, a gente marca o evento e aí toma cerveja quando tiver vacina. Isso, né, aí vai sair vacina, aí volta. A gente filtra, né, o que dá pra trazer pra público, a gente traz pra público o que dá pra trazer, por aí vai. Muito obrigado, VH, por toda essa teoria aí. Gostei muito, acho que se encaixa muito, faz muito sentido. E agora tá eternizado aqui no Love the Problem, né? Talvez alguém esteja ouvindo isso em 2052. Não, muito longe. 2035 já tá bom, e falando, caramba, ó os problemas que eles enfrentavam naquela época, meu Deus. Simer, muito obrigado por trazer essa perspectiva que nos falta muito, certo? Já vou deixar aqui, ó. Eu tô aprendendo a falar espanhol, eu brinquei aqui um pouco, mas eu tô aprendendo exatamente para me conectar com a comunidade latino-americana. Porque a gente do Brasil acha que não é latino, né? A gente acha que, não, pô, aqui é Brasil, não é Latinoamérica. A gente é latino-americano e não faz o mínimo sentido eu encontrar o Nico no Agile Brasil e a gente conversar em inglês. Porque ele não fala português, eu não falo espanhol, certo? Então, comecem a buscar. Se você é hispano, né? Se você é hispanohablante e sabe ouvir português, vem palestrar no Agile Brasil, vem palestrar nos eventos daqui, vem palestrar no Scrum Rio, abrir submissões agora. Submissões estão abertas. Vem palestrar, se junta, fala com a Simer, fala comigo, fala com o VH, e vamos se conectar. Simer, obrigado por estar aqui. Muito obrigada. Compartilhando experiências hermanas. Prazer. Com nós outras experiências. Muito bom, muito bom. Pra quem ficou até aqui, ó, tem um finalzinho aí depois da vinheta final agora. O Léo vai colocar alguma coisa que o VH falou lá atrás, que eu nem lembro mais o que é, mas vocês vão saber porque vai tocar aí. Um abraço!
Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Gente, é o seguinte, esse ano é o ano do 20º aniversário do Manifesto, né? E a Agile Alliance, ela tá promovendo uma série de eventos nacionais e internacionais para falar sobre os 20 anos. Logo mais vai ter um evento, eu vou compartilhar o link aqui com todo mundo, um evento sobre as mulheres da agilidade nos últimos 20 anos. Então tem nomes como Esther Derby, Linda Rising e uma série de outras pessoas que estavam conectadas no momento em que o manifesto foi assinado, que eu acho que é importante da gente relembrar, para não criar aquela expectativa que as pessoas dizem que, não, juntou um monte de velho lá numa salinha lá e resolveu fazer o manifesto. Tem algumas histórias nesse sentido também para compartilhar, né? Um monte de homem se reuniu lá, só homem escrevia código naquela época, né? Então, pra gente desmistificar um pouco essa ideia e realmente falar sobre aquele momento, né? Que foi um momento importante, que foi uma situação importante daquela comunidade que estava ali vinculada ao desenvolvimento de software na época, pra gente poder entender quem mais estava participando daquilo. E é legal. Tem um evento, eu vou passar o link aqui pra quem tá no chat. Depois, provavelmente vai ter a transcrição e o vídeo gravado pra compartilhar no podcast. Então, é isso aí. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.